mostra a força do debate político, que nós não vamos desistir de fazer o debate, nem o enfrentamento nas ruas, e que a gente precisa fazer as duas coisas. A gente precisa ir para a rua e precisa refletir. Precisa refletir e ir para a rua. Porque quando a gente reflete, a gente vai para a rua de maneira muito mais decidida. Vocês tiveram um debate aqui sobre a questão da reforma da Previdência. Imagino que Bruno Tito tenha falado sobre a fraude da dívida pública, né? E como nós temos países que têm uma dívida pública muito maior que a do Brasil, né? Que são consideradas economias estáveis. Então, tudo isso está se falando aí da obrigatoriedade da reforma é uma grande fraude, né? O Brasil não precisa, não está sufocado pela sua dívida pública, e o Brasil, mais do que isso, os governos têm feito a opção por avolumar a dívida pública. É uma posição política desses governos até agora, certo? E o povo brasileiro precisa mudar esse rumo. Essa é a grande questão que está aí no fundo. Então, todo argumento é um argumento mentiroso. Acho que é importante localizar, no contexto atual, que a revelia do discurso tão agressivo do governo e dos seus diversos recuos, vamos pensar aí no número de recursos que esse governo já deu. Não é aquela piada que ficou tradicional, precisa de 2 diários oficiais. Um no início, né, do dia e um no final, para desfazer o que foi definido no início do dia. Então, é um governo que mostra, ao mesmo tempo, uma ferocidade muito grande, mas uma inconsistência que leva a ser obrigado a rever políticas. E, ao mesmo tempo, ao lado disso, é possível perceber uma corrosão muito grande da sua representatividade. Eu falo grande porque nós estamos bem no início do governo. E o sentimento popular, eu não sei se nós vamos divergir aqui, mas já é de um questionamento muito forte, né? E isso tem se refletido institucionalmente também, né? As notícias do racha da bancada evangélica são muito fortes para um governo que começou agora, né? E que tem um perfil ideológico que se identifica com essa bancada evangélica, né? A notícia de que o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados chama uma greve nacional dos policiais militares. Imagine, o deputado federal, que é vice-líder do governo, chama uma greve nacional de policiais pela traição que representa a reforma da Previdência para os policiais. Imagine o que é isso para nós, que estávamos vendo e ainda percebemos, né, essa força armada policial como uma inimiga dos movimentos populares, né? Até agora o governo não fez uma revisão da sua posição e ele vem se desgastando com esse segmento da segurança pública que é estratégico para ele. Porque na falta da representatividade, todos nós temos receio do recrudescimento da repressão. Da onde virá isso, se não do componente militar? Então, em relação a tudo isso, a gente precisa estar atento também, para a gente não fazer uma leitura da correlação de força que coloque o movimento social numa defensiva muito grande, né? Acho que nós, discutindo os institutos tecnológicos, a gente precisa localizar a importância que vocês têm, né? O governo, antes de tudo, esse é um governo que pensa, trabalha com a noção de vender, reescravizar o nosso povo e vender o território brasileiro. E nada mais significativo, enquanto contraposição a isso, do que instituições que pensam a pesquisa no nosso país. Porque vender a soberania do país passa necessariamente por lhe retirar a possibilidade de pensar. Porque ao Brasil não falta nada. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo, a maior diversidade de solo do mundo, né? A maior biodiversidade do mundo, a maior quantidade de rios navegáveis do mundo, a maior costa navegável do mundo, a maior riqueza de subsolo do mundo, a maior quantidade de água doce do mundo, né? As diversas matrizes energéticas estão aqui no Brasil em abundância e, mais do que tudo isso, nós temos um povo com uma trajetória de luta muito grande, certo? E de ousadia, uma riqueza cultural que está aí pulsando. O que é que precisa para que esse país caminhe? Que a gente pare de investir 0,35%, eu acho que deve estar em 0,25% já, né? Do orçamento em pesquisa, né? O percentual de investimento em pesquisa nesse país sempre foi, nunca deixou de ser patético,
principalmente quando nós olhamos os potenciais que o país tem. E mais do que nunca, esse governo pretende retirar, porque nas palavras do super-ministro, é preciso vender tudo. Vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, a Eletrobras e por aí afora, é preciso vender tudo. Uma das coisas mais patéticas que ele falou recentemente é que se a reforma da Previdência não passar, eu desisto, eu abandono o governo. Vai embora, Paulo Guedes. Ninguém lhe quer. Ninguém lhe quer. O povo brasileiro que está tendo contato com essa reforma da Previdência quer te dar uma banana. E vai ser isso cada vez mais. Qual é o nosso papel nessa história toda, gente? É olhar o potencial que tem de contestação do nosso povo. O Carnaval foi isso. Eu já esperava que o Carnaval fosse um grande momento de contestação. O Carnaval brasileiro foi um momento de rebeldia do nosso povo. Um momento espetacular. Eles não conseguiram segurar o sentimento popular que saiu invadindo todos os territórios aí, Brasil afora, para contestar esse projeto conservador. Mas não vai adiantar pouca coisa se os movimentos sociais organizados não levantarem a cabeça, não entenderem que é possível resistir, não entenderem, inclusive, eu já estou concluindo, viu, que eu já estou passando muito, mas não entenderem, inclusive, que os militares conseguiram fazer o que fizeram, necessariamente porque eles conseguiram forjar o chamado milagre econômico. Eles precisaram de base social para promover aquele extermínio da esquerda brasileira. Qualquer governo precisa de base social. Não vamos tirar isso de mira. E esse governo vem perdendo a base social rapidamente. Qual é o papel dos movimentos sociais? Acelerar isso. Nós temos que acreditar como nós derrotamos Temer na reforma da Previdência e esmagamos a sua representatividade social. Nós podemos fazer isso também com Bolsonaro. Nós precisamos acreditar nisso e ir para a rua para lutar. O dia 22 não vai ser o dia da grande greve geral, mas tem que ser um momento de salto qualitativo. Nós precisamos fazer o que pudermos para o movimento social se recolocar na rua. Existe espaço para isolar o governo. Os deputados mais conservadores vêm recuando porque estão sentindo dentro das igrejas evangélicas o povo contestando essa posição. Eu fiquei muito contente com o resultado do Thieron. Só vou concluir com esse negócio aqui, o resultado eleitoral. Gente, Thieron, eu tive a oportunidade de conviver com ela na Câmara de Vereadores. Pense uma pessoa talentosa, politicamente talentosa. Ali, meu irmão, tem o dom de iludir. Eu fui com um grupo de servidores experientes, sindicalistas, visitar os gabinetes, numa dessas lutas do Serviço Público Federal, e nós passamos no gabinete dela. Meu irmão, a mulher fez uma defesa, não se comprometeu com nada e saiu aplaudida do gabinete. Eu fiquei me perguntando, rapaz, como os sindicalistas tão experientes ficaram na mão dessa mulher. Sabe o que foi que aconteceu com o Thieron? Quando chegou próximo da reforma da Previdência, que ela ia falar nas igrejas evangélicas, uma parte levantava e dava as costas para ela. Teve relato de igreja que ficou praticamente vazia quando ela ia falar. Ou seja, não vão dar de barato de que o nosso povo é essa gente manipulável, facilmente manipulável. As pessoas de alguma forma estão atentas à realidade. Agora o movimento social é fundamental, porque nós somos a ponta de lança da nossa classe. Nós somos, sobretudo, classe que vive do trabalho. Nós fazemos parte do 99%, mas nós temos um papel de vanguarda. Nós não podemos tirar isso na cabeça. E para terminar o meu discurso aqui, eu queria pegar um trecho da Mangueira, que vocês já devem ter visto, mas eu acho que é bom para a gente se inspirar e ver um pouco o papel da Bahia. Um trecho do samba da Mangueira, que foi uma coisa lindíssima também, diz o seguinte: salve os caboclos de julho. Estão falando do 2 de julho, né, gente? Quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Mains, né, da revolta dos malês, Marielles e malês. Olha aqui o papel da Bahia, gente. A Mangueira chamou o mundo para olhar o papel da Bahia na resistência histórica do nosso povo. Então eu fico muito contente de estar aqui nesse congresso do IF baiano,
porque nós temos uma marca muito forte de resistência e, mais do que nunca, o nosso povo, no carnaval, ludicamente, de maneira irreverente, levantou a cabeça. Falta agora os movimentos